Olá pessoal, mais um dia de desafio do Vademecum, domínio do Vademecum. E nós vamos fazer hoje a OAB sete, questão 4, ok? Então vamos juntos. Coloque lá, pegue sua prova e vamos fazer junto a nossa metodologia para que você possa sempre aplicar em todas as provas que você fizer, tá bom? Sempre igual. Então, sempre que eu vou começar a responder uma questão, que pode também ser uma peça, eu vou fazer a minha espinha. E vou dividir essa cruz em quantas partes estiverem no problema. Quantos nomes estiverem no problema indicados, eu vou dividir a cruz e vou colocar embaixo de cada nome as características dessa pessoa, dessa parte ou eventual parte, tá? Isso faz com que eu tenha uma leitura mais rápida na OAB, que eu fixe mais o que é o pedido. Vamos lá. Eu vou começar então. Diz assim, ó. Carlos, arquiteto famoso e extremamente talentoso. Opa, então eu tenho um nome aqui, ó. Carlos. Tá? Ele é arquiteto. E o problema diz famoso e talentoso. Então, opa, ele é diferenciado. Ok? Assina um contrato de prestação de serviço com Marcelo. Então, eu tenho mais uma parte aqui, ó. Marcelo. Comprometendo-se a elaborar e executar um projeto de obra de arquitetura no prazo de 6 meses. Então, eu tenho aqui um contrato de prestação de serviço tá? E com o compromisso de executar um projeto de obra de arquitetura. Então, eu coloco aqui, ó, execução de obra em 6 meses. E tem um prazo ainda, 6 meses. Vou aumentar aqui a minha cruz, tá? Destaca-se ainda que Marcelo procurou os serviços de Carlos em virtude do respeito e da reputação que este possui. Então, veja, o Marcelo procura Carlos pelo respeito e reputação. Ele é uma pessoa diferenciada. Ok? Aí, fala o seguinte, vou até colocar aqui um tracinho. Entretanto, passado o prazo estipulado, prazo nosso tá aqui, ó. E após tentativas de contato, então teve a boa-fé, tentativas de contato. E o problema diz que são tentativas de contato frustradas. Carlos não realiza o serviço contratado. Portanto, ele não realiza, tá, gente? Eu vou um pouquinho mais para baixo e escrevo aqui, ó. Não realiza. Não restando alternativa para Marcelo a não ser a propositura de ação judicial. Então, ação judicial. Lembra que eu falei que sempre a gente vai fazer nossa cruz e depois a gente vai fazer 2 linhas do tempo, né? A linha do tempo do processo e a linha do tempo dos fatos. Aqui, apesar deles enrolarem, né, falarem de 6 meses, etc., eles não deram datas. Então, eu não preciso ficar tão preocupada com relação a fatos, porque quando eles dão datas ou alguma coisa assim, eles querem algum tipo de prazo, alguma coisa assim. E mesmo no processo, ele fala que não resta outra alternativa a não ser a ação judicial. Mas ele não desenvolve isso. Então, eu vou para as perguntas, tá? A primeira pergunta diz assim, ó. Tendo em vista tratar-se de obrigação de fazer infungível, olha que legal. Quando eu tô falando de contrato de serviço e execução, essas são as palavras, tá? O contrato de serviço tá aqui, ó, que nós escrevemos, e a execução também. Vou colocar até de vermelho, ó. Contrato e execução, ele tá me levando a uma obrigação, tá? Ele tá me levando a uma obrigação. Eu vou escrever aqui, ó, obrigação.
E essa obrigação de executar é fazer, ok? Mas veja que o examinador dá a dica no própria pergunta, tendo em vista tratar-se de obrigação de fazer infungível, personalíssima. Veja que esses outros pontos que a gente colocou aqui, que é famoso e talentoso, né? Qual outro mais? Em respeito à sua reputação, isso aqui indica essa pessoa personalíssima, intuito persona, tá? Então, essa pessoalidade tá indicado aí quando tem esses adjetivos, famoso, talentoso, respeito e reputação. E aí a pergunta fala, de que maneira a questão poderá ser solucionada pelo Poder Judiciário? Então, aqui a gente tem um ponto de obrigação de fazer, mas a gente pode ser levado a procurar outra palavra que nós escrevemos, que é o contrato de prestação de serviço. Ou a gente pode só fixar em prestação de serviço. Olha só, essa questão ela parecia simples, mas o aluno poderia se enrolar nela, né? Então vamos começar a procurar esse primeiro ponto? Vou pegar uma outra canetinha e nós vamos procurar o primeiro ponto, tá? Bom, quando eu falo de prestação de serviço, eu tô falando de contrato. Então pode ser que você seja levado a procurar prestação de serviço aqui no Vademecum, lá no Código Civil, que estão os contratos. Então, se eu procurar na letra P, vou junto com você, em prestação de serviços, eu encontro o artigo 593 a 609, tá? Do CC, ok? Se eu procurar também contrato, a palavra contrato na letra C, contrato, vamos lá, contrato, tenho que mostrar para vocês, né? Contratos, e eu for descendo meu dedinho aqui na canaleta do contrato, eu também vou encontrar prestação de serviços, tá? De novo, 593 a 609. E eu posso ir até lá, o 593 a 609, mas eu vou de antemão falar que eu não vou encontrar nada aqui no 593. Ó, chego no 593, olho para a cabeça grandona, tá escrito prestação de serviço, e eu leio a canaleta inteira e nada me ajuda, porque ele fala, a pergunta é, de que maneira pode ser solucionado pelo Poder Judiciário, tá? Eu poderia até utilizar algum artigo, mas ele não é o artigo cabal. Ele queria, o examinador aqui, que a gente fosse onde? Em obrigações. Então aqui, ó, eu não usei nada, tá? Quando eu procuro dentro aqui do meu CC obrigações na letra O, obrigações, deixa eu achar aqui, eu vou achar uma canaleta grande e aí eu começo a ler. Então tem alternativa, cessão de crédito, cláusula penal, compensação, confusão, dação em pagamento, dar coisa certa, dar coisa incerta e de fazer, ó, eu acho. Então, eu acho aqui na obrigação de fazer, que é o nosso caso, que a gente já tinha escrito aqui do lado, quando a gente falou sobre essa questão de execução. É uma obrigação de fazer. E a própria pergunta coloca obrigação de fazer infungível, que a infungível é aquela personalíssima, né? Aí ele diz de fazer, ele coloca artigo 247 a 249. Aí eu vou lá no artigo 247 a 249 procurar o que ele tem para me dizer, tá? 247 a 249. 247 a 249. Aí eu chego no 247, sempre eu olho para a cabeça para ver se eu tô no lugar certo, que é o que tá escrito em grandão. E tá lá, das obrigações divisíveis e indivisíveis. E ele diz, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, essa presume-se dividida em tantas obrigações iguais ou distintas quanto os credores ou devedores. Opa, eu tô errado, tô no 257. Desculpe. Vamos pro 247. Das obrigações de fazer, que é onde nós estamos. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível.
Quando o artigo diz a ele só imposta ou só por ele exequível, opa, aqui 247 faz parte do gabarito. Por quê que é só a ele imposta e exequível? Porque ele tem um intuito persona, o personalíssimo aqui, ó, respeitado, reputação, famoso e talentoso. Como ele tem um intuito persona, tem a pessoalidade, eu vou poder usar o 247. Aí eu continuo lendo para ver se eu consigo usar mais alguns artigos. Ele fala: se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-ão a obrigação. Se por culpa, responderá por perdas e danos. O artigo mais correto é o 247, mas nesse gabarito ele ainda usou o 248 como gabarito, tá? Ele coloca aqui o 248, ele fala o seguinte, ó: a identificação da tutela específica da obrigação que deverá ser cumprida pelo próprio devedor, posto se tratar de obrigação infungível ou da possibilidade de indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 247 ou 248 do CC. Tudo bem? Legal. Aí, gente, eu vou pro próximo ponto, que fala a pergunta, né? Qual é a pergunta que ele coloca aqui? A pergunta é assim: considere que em uma das cláusulas contratuais estipuladas, Carlos e Marcelo, em vez de adotarem o prazo legal previsto pelo Código Civil, estipulam um prazo contratual de prescrição de 10 anos para postular eventuais danos causados. Veja só, gente, quando eu falo sobre essas questões de prazo, olha só que perigoso. Eu tenho duas palavrinhas aqui na própria pergunta. Eu falo de prazo, tá? Que a gente até já tinha colocado aqui no nosso esqueleto. E ele fala aqui que está relacionado com prazo, prescrição. Eu preciso saber quais as regras da prescrição. E aí, gente, eu vou no CC mesmo e vou encontrar as regras da prescrição. Quero ver o que é, às vezes eu nem sei. Então, eu posso procurar prescrição na letra P, tá? Prescrição, LMNOP. Prescrição, aí ele fala assim, ó: alegação em qualquer instância, causada pelos representantes incapazes, continuar a correr contra quem não corre, exceção, em caso de violação de direitos, prazos especiais, prazos não podem ser alterados. É exatamente aqui que a gente precisa ver. Os prazos, 192. Mas veja que o próprio índice já fala que não pode ser alterado. Tá? Prazos não podem ser alterados pelas partes. E aí, eu poderia também procurar a palavra prazo, tá? Se eu quisesse, se viesse na minha cabeça, eu procuraria a palavra prazos. E dentro de prazos, passando a mão aqui, né, o dedinho, eu poderia encontrar no meu vademecum também, eventualmente, a palavrinha prescrição. Veja o seu vademecum se tem ou não. Ok, gente. E aí, a resposta do segundo ponto era: os prazos prescricionais são sempre legais, conforme o artigo 192 do Código Civil. Se eu for no 192, eu vou lá no 192, que é exatamente o gabarito, 192, eu chego no 192 e ele diz assim, ó, 192. Ele fala assim, ó: olho para a cabeça em cima e diz, da prescrição e decadência. E aí ele fala, os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Era esse aqui que eles queriam na resposta, 192. Então, independente do prazo que eles estipularam, diz que o prazo de prescrição, que a pergunta fala prescrição, se vocês olharem aí, é bem clara. Ela fala prescrição de 10 anos, não pode ser alterado pelas partes, de acordo com o 192. E aí, assim, encerramos, então, a tese de domínio do vademecum da OAB 7, questão 4. Vamos ver se agora a gente consegue ver melhor essa explicação.
Até mais, até a próxima.